Mas quando eu pensei no Leskov e no ensaio do Benjamin, fui obrigado a pensar noutro texto, que é do moçambicano, o Luiz Bernardo Honuana, que é este senhor aqui, que escreveu esse livro, Nós Matamos o Cão Tinhoso, quando tinha 22 anos. Quando eclodia a guerra pela independência em Moçambique. Então, é de se pensar que o livro carrega um potencial alegórico muito forte e tem a qualidade de fazer tudo isso que o Benjamin preconiza e que o Leskov faz em outro contexto. Ler o seu tempo de maneira ampla e transformar a experiência literária não numa imitação, numa mímese pura e simples da vida real, mas de transportar a vida para uma interpretação literária, não dando sentido à vida, mas nos colocando diante de outras questões que não perceberíamos, senão através da história contada. Às vezes a realidade, a informação jornalística não nos permite ter uma clareza diante das coisas. E a literatura tem esse poder, nos abrir os olhos para coisas diferentes. Bom, tem gente que lê e continua estúpido, né? A gente tem um secretário nacional de cultura, sabe, que adaptava clássicos do teatro, sempre a favor dos clássicos do teatro, mas pelo visto não aprendeu uma linha de nada, né? É uma porta. E agora está colocando lá o seu séquito, que acha que os Beatles eram comunistas e tudo mais. Enfim. O Honuana então, escreve este conto, que tem familiaridades com coisas que a gente já trabalhou aqui, como o conto Madalena, do Miguel Torga, e o próprio texto do Primo Levi sobre o centauro, porque é um conto que fala de um animal. De algum modo, a trama do conto se dá sobre a personagem animalesca do cão tinhoso. Nós Matamos o Cão Tinhoso é o conto que abre o livro e é considerado a obra-prima da literatura moçambicana, em narrativa. Eu tenho uma pasta no Google Drive que é sobre poesia moçambicana, que eu preparei quando fui participar de um concurso público, e tem lá alguns poetas muito bons. Sei que tem gente aqui que gosta mais de poesia do que de prosa, eu também, né? Mas vou colocar lá na pasta do Honuana. Tem um poeta muito bom lá, que é o Eduardo White. Acho que vocês devem ler o Eduardo White, que é um poeta fundamental para entender Moçambique. Nesse conto do Honuana, aparecem características da sociedade moçambicana, nessa eclosão pela independência, que vem em 75, né, com a Revolução dos Cravos e a política de descolonização das colônias portuguesas. Mas o conto retrata idiosincrasias da nação moçambicana. Então, os nomes pelos quais as crianças se tratam, né? O preto é o narrador, né? Que é chamado seu preto de merda, mas tem o que é identificado como indiano, o outro é o Xangai, e há uma transformação da linguagem do português normativo para a inclusão de alguns dialetos falados em Moçambique, que era uma novidade na literatura moçambicana, que até então você tinha escritores
colonialistas, né, escritores portugueses, tratados como escritores moçambicanos, mas na verdade eram portugueses, colonos que viviam em Moçambique. Aqui você tem o Ronuana dando uma renovada nesse cenário. O próprio nome de onde ele nasceu, né, Moçambique tem essa... Nasceu em Lourenço Marques. Lourenço Marques era o nome da capital sob Salazar. A cidade se chama Maputo hoje. Mas é um país que ainda vive nessas duas compreensões de si, né? O Moçambique pré-independência e Moçambique pós-independência. O Ronuana ficou preso entre 64 e 67, também por causa desse livro, mas porque era apoiador da Frelimo, né? Frente de Libertação de Moçambique. Bom, o conto é basicamente isso. Havia um cão que habitava a vila chamado Cão Tinhoso. Era um cachorro de rua, cheio de feridas penduradas, de que ninguém gostava. E o conto tem uma introdução muito parecida com a do Leskov, né? Está apresentando os principais personagens. E, a seguir, há um desenvolvimento das relações entre esses personagens. É uma vida numa pequena vila, centrada na figura deste cão, de outros cães que não querem brincar com ele, e como um espelho narrativo, há um grupo de crianças na escola que não gostam do cão, mas também não gostam de uma menina que é muito afeiçoada ao cão, a Isaura. E a Isaura é tratada como louca, como alguém com deficiências intelectuais, mas é a Isaura que se afeiçoa do cão. E o narrador fica numa relação de pertencimento e despertencimento. Ele quer fazer parte do grupo das outras crianças, mas ao mesmo tempo ele sente pena do cão e uma certa empatia com a Isaura, que em alguns momentos também é rejeitado do grande grupo. A história dá a entender que ele é o único negro, talvez não seja da escola, mas dos amigos ali ele é o único negro. E o líder do grupo das crianças se chama Kim, o trata sempre por preto de merda, chama os outros pelas suas designações identitárias, e é um sujeito bastante violento. São crianças, é bom que se lembre, e talvez aí esteja a parte aterrorizante desse conto. São os instintos humanos mais absurdos apresentados em personagens infantis. Imaginem aí netos, filhos com 7, 8 anos pegando num calibre 12 para matar um cachorro, né? É isso que o conto retrata. Bom, esse cão está lá perturbando, e o veterinário, são sempre funções estatais, o veterinário ordena que o cão seja morto e o subalterno não quer fazer e pede para as crianças fazerem. Diz: olha, eu sei que vocês pegam em armas mesmo, vocês atiram mesmo, então qualquer hora vocês pegam uma corda, vão lá, levem para o mato e atirem. E são 12 crianças, 12 meninos que vão fazer isso. E o narrador, levando o cão tinhoso para o mato, ele é responsável por levar o cão pela corda, vai cada vez mais se afeiçoando do cão. Vai se sujando com as feridas do cão, sente a perna tremer, como tremem as pernas do cão. E há uma
antropomorfização do cão que aparece ao longo do romance, como num mote que se repete. Como ele não dissesse nada e só ficasse para ali a olhar, viravam-lhe as costas e voltavam a cheirar debaixo do rabo um dos outros a correr. Bom, os outros cachorros em relação a isso, em relação a ele. E depois, quando passou por mim, ouviu a chiar com a boca fechada, aqui o mote, e vi-lhe os olhos azuis, cheios de lágrimas, e tão grandes ao olhar, como uma pessoa a pedir qualquer coisa sem querer dizer. Mas ele nem olhou para mim e foi pela sombra do pátio da escola, sempre com a cabeça a fazer balanço, como os bois, e a andar como uma carroça velha para o canto das camas de poeira das galinhas do senhor professor. As figuras de autoridade são sempre o doutor veterinário, o senhor professor, a senhora professora, o senhor administrador, que carregam já uma denúncia ao funcionamento burocrático do colonialismo. Os únicos que têm nomes são as crianças, o cão tinhoso, e os outros cachorros têm nomes também. O Mike e assim por diante, nomes de cachorro. Mas o cão tinhoso tem essa designação genérica. É um cão de que ninguém gosta. Mas tem olhos como de ser humano, mais do que qualquer outro personagem. Ele tem olhos de ser humano. E os olhos sempre cheios de lágrimas, como dizendo sem querer dizer. Eu coloquei um texto lá na pasta que é a violência do não dizer no conto do Ronuana. Essa impossibilidade de comunicação da vítima. A vítima é cercear o direito de reclamar. E aí a gente tem que lembrar do Kafka de novo, para morrer como um cão. E aqui é a encarnação disso, literal, um cão a morrer no meio do mato, um assassinato bárbaro e banal ao mesmo tempo. Então há esse acordo para que as crianças levem o cão tinhoso para morrer. E a Isaura, que é a menina que se identifica com o cão tinhoso, é descrito do seguinte modo: os olhos dela não eram azuis, mas eram grandes e olhavam como os olhos do cão tinhoso, como uma pessoa a pedir qualquer coisa sem querer dizer. Depois ela foi-se embora, lá para trás, onde os outros estavam a comer os lanches e a brincar. Essas marcações identitárias, demarcações identitárias, vão construindo uma visão de comunidade que não é só do narrador, ou do autor do texto, do escritor Ronuana, mas que é um sentimento de opressão no pós-colonialismo, que é muito exacerbado depois da independência. As pessoas ganham muito mais voz depois da independência. Há um texto nesse livro que é lindo, o livro todo está na pasta, leiam lá depois, As Mãos dos Pretos. Essa coisa da tradição oral, tem uma criança que quer saber por que as mãos dos pretos são mais claras. E vai passando pelo bar, o dono do bar é um colono, vai passando por lugares, o senhor professor, o senhor padre, que vão dando as explicações mais estapafúrdias, e no final encontra a resposta na mãe. As mãos dos pretos são mais claras para serem como as dos outros homens, e aqueles que dão graças a Deus por não serem pretos, lembrarem que são homens como os pretos, né? Alguma coisa assim. E o conto se encerra com o narrador dizendo: e vi alguém chorar pela primeira vez sem que ninguém lhe tivesse batido, né? Ou espancado. Então, é um tipo de narrador, e eu odeio essa expressão, mas um lugar de fala
a que a literatura moçambicana não estava acostumada, né? Que rompe com o Ronoana. No final, o menino, que é o narrador, designado para levá-lo pela corda, para levar o cão pela corda, é instigado a dar o primeiro tiro com uma .22. As crianças discutem até o calibre da munição. Ele dá o tiro de olhos fechados e escuta alguém gemer. E é a Isaura gemendo, a menina, que aparece para tentar salvar o cão, informada por um grupo de pretos incivilizados. Na linguagem do próprio conto, é isso que aparece. Mas ele não atinge a Isaura. A Isaura só está em estado de choque. E os dois ficam abraçados, enquanto o cão é destroçado pelas balas das outras crianças. E no outro dia, voltam às aulas. E o Kim, que é o líder do bando, termina assim: os sapatos da senhora professora faziam coque, coque, coque atrás de nós, mas como eu estava a conversar com o Kim e a olhar para outra coisa, não precisava de me levantar. Sabes, a Isaura foi dizer ao pai que nós... O quê? Ela pediu ao pai para nos bater. Bater? Por quê? Porque nós matamos o cão tinhoso. E ria-se com força, todo torcido. Não é tramada? E esta, hein? Bater-nos porque nós matamos o cão tinhoso. Depois calou-se, e aí falou a senhora professora: meninos, para a aula. Ginho, tu passas minha prova? O Kim abraçou-me os ombros e disse: deixa-me copiar? Está bem. Ginho, tu estás zangado comigo? A gente não devia ter liquidado o cão? Foi o senhor Duarte que mandou. Tu também estavas lá. Eu não estou zangado nem nada. Então passa-me os problemas, passas-me. Eu faço-te o desenho. Está bem. Meninos, para a aula, já disse. E fomos para a aula. A violência naturalizada, que não impede que a vida tenha sequência, como se nada tivesse acontecido. E o sujeito, que é o perpetrador da violência, mas que encontrou cúmplices, inclusive aquele que está conduído, que é o Ginho, o narrador, parece ter a necessidade de dividir a culpa. Dividir a experiência da barbárie. Bom, esse é um texto que traz muitos elementos da tradição oral. O Ronoana incorpora elementos da tradição oral e o modo de contar, as repetições no meio da narração, remetem à tradição oral. Quando a gente está contando uma história, de vez em quando a gente volta ao que já contou para retomar o fio da narrativa. É um recurso muito utilizado pelo Ronoana. E a capacidade de contar histórias do Ronoana, como diz o Benjamin, permite que essa história seja recontada. E recontada por um outro escritor africano, que é o Onjaki. Vocês já ouviram falar? Ele é mais editado por aqui, né? É um escritor angolano, bem mais novo do que o Ronoana. Vamos ver se eu baixei aqui também. Senão a gente entra no Drive. Não está aqui. Práticas do conto. Ronoana.
Ondiak. É um conto que está nesse livro Os da Minha Rua. Há muitas editoras hoje. Coloquei hoje à tarde. Eu coloquei hoje à tarde. Há muitas editoras hoje que têm lançado escritores africanos. A Capulana, a Nós, é Nós ou Nós? Nós, né? Essa outra editora aqui, que é a Língua Geral, é isso? Isso. Que tem o Agualusa, tem outros escritores conhecidos. E acho que vale a pena procurar esses escritores que a gente conhece tão pouco. Há um autor brasileiro que eu queria ter incluído nesse curso, mas que pela dinâmica do curso eu não consegui, até pela cronologia dos autores que a gente acabou incluindo. Mas se vocês puderem ler o Alain da Rosa, é um escritor fenomenal, que tem essa capacidade de contar histórias, de transmitir os valores de uma determinada tradição com uma precisão literária muito grande, mas de transmitir para o texto literário essa ideia da experiência que precisa ser partilhada. É um escritor muito bom, o Alain da Rosa. Bom, o texto do Ondiak, como a gente leu o Tolstói e o Leskov, agora o Ronuana e o Ondiak. Nós choramos pelo Cão Tinhoso, que retrata bem a experiência de leitura de um texto literário e a experiência compartilhada de uma vida fragmentada e marcada pela barbárie. Foi no tempo da 8ª classe, na aula de português. Eu já tinha lido esse texto 2 anos antes, mas aquela vez a história me parecia mais bem contada, com detalhes que atrapalhavam uma pessoa só de ler, ainda em leitura silenciosa, como a camarada professora de português tinha mandado. Era um texto muito conhecido em Luanda, Nós Matamos o Cão Tinhoso. Eu lembrava-me de tudo, do ginho, da pressão de ar, da Isaura e das feridas penduradas do cão tinhoso. Nunca me esqueci disso, um cão com feridas penduradas, os olhos do cão, os olhos da Isaura. E agora, de repente, me aparecia tudo ali de novo, fiquei atrapalhado. A camarada professora selecionou uns tantos para a leitura integral do texto. Assim queria dizer que íamos ler o texto todo de rajada. Para não demorar muito, ela escolheu os que liam melhor. Nós, os da minha turma da 8ª, éramos 52. Eu era o número 51. Embora noutras turmas tentassem arranjar alcunhas para os colegas, aquela era a minha primeira turma onde ninguém tinha escapado de ser alcunhado. E alguns eram nomes de estiga violenta. Muitos eram nomes de animais. Havia o serpente, o cabrito, o pacaça, o barata da Sibéria, a Joana voa-voa, a gazela e o Jacó, que era eu. Deve ser porque eu mesmo falava muito nessa altura. Havia o ET, o Agostinho Neto. Agostinho Neto foi presidente em Angola e foi um poeta. Né? Dá para imaginar mais ou menos porque colocaram o nome de Agostinho Neto no colega. O Scooby-Doo. E mesmo alguns professores também não escapavam da nossa lista. Por acaso, a camarada professora de português era bem porreira e nunca chegamos a lhe alcunhar. Sorte da professora, normalmente isso não acontece, né? Os outros começaram a ler a parte deles. No início, o texto ainda está naquela parte que na prova perguntam qual é e uma pessoa diz que é só a introdução. É legal que ele vai incluindo algo de crítica literária ao conto de partida. Né? É um exercício de recordação, de memória, mas também de crítica. Né?
Os nomes dos personagens, a situação, assim no geral, e a maca do cão. Mas depois o texto ficava duro. Tinham dado ordem num grupo de miúdos para bondar o cão tinhoso. Os miúdos tinham ficado contentes com essa ordem, assim muito adulta. Só uma menina chamada Isaura, afinal, queria dar proteção ao cão. O cão se chamava Cão Tinhoso e tinha feridas penduradas. Eu sei que já falei isto, mas eu gosto muito do Cão Tinhoso. Então ele usa o mesmo recurso do Ronuana, de retomar frases inteiras para reforçar o seu ponto. E utilizar isso, ele utiliza isso como elemento de transição entre uma parte e outra do conto, né, do próprio conto. Na sexta classe eu também tinha gostado bué bastante. E eu sabia que aquele texto era duro de ler, mas nunca pensei que umas lágrimas pudessem ficar tão pesadas dentro de uma pessoa. Se calhar é porque uma pessoa na oitava classe já cresceu um bocadinho mais, a voz já está mais grossa, já ficamos toda hora a olhar as cuecas das meninas entaladas na gaveta, queremos beijos na boca mais demorados, e na dança de slow ficamos todos agarrados até os pais e os primos das moças virem perguntar se estamos com frio. Mesmo assim, em Luanda, a fazer tanto calor. Se calhar é isso, eu estava mais crescido na maneira de ler o texto, porque comecei a pensar que aquele grupo que lhes mandaram matar o cão tinhoso com tiros de pressão de ar era como o grupo que tinha sido escolhido para ler o texto. Essa estratégia narrativa de espelhamento, uma experiência anterior de um conto anterior é transportada para a experiência mesmo da leitura. Então, ao contar a história, eu estou revivendo a história. Estou tornando aquela experiência primeira, literária, uma experiência vivida a partir da leitura do texto. Não quero dar essa responsabilidade na camarada professora de português, mas foi isso que eu pensei na minha cabeça, cheia de pensamentos tristes. Se essa professora nos manda ler esse texto outra vez, a Isaura vai chorar bué, o cão tinhoso vai sofrer mais outra vez e vão rebolar no chão a rir do Ginho, que tem medo de disparar por causa dos olhos do cão tinhoso. Então, ao ler, eu reenceno os passos do texto. É como se aquela experiência se repetisse realmente. O meu pensamento, afinal, não estava muito longe do que foi acontecendo na minha sala de aulas. No tempo da oitava classe, turma 2, na escola Mutu Iaquevela, no ano de 1990, quando a Scooby-Doo leu a segunda parte do texto, os que tinham começado a rir só para instigar os outros começaram a sentir o peso do texto. As palavras já não eram lidas com rapidez de dizer quem era o mais rápido da turma a despachar um parágrafo. Não, uma pessoa final e de repente tinha medo do próximo parágrafo, escolhia bem a voz de falar, a voz dos personagens, olhava para a porta da sala como se alguém fosse disparar uma pressão de ar a qualquer momento. Era assim na oitava classe. Ninguém lia o texto do Cão Tinhoso sem ter medo de chegar ao fim. Ninguém admitia isso, eu sei, ninguém nunca disse, mas bastava estar atento à voz de quem lia e aos olhos de quem escutava. O céu ficou carregado de nuvens escurecidas. Olhei lá para fora à espera de uma trovoada que trouxesse uma chuva de meia hora, mas nada. Na terceira parte, até a camarada professora começou a engolir o cuspe seco na garganta bonita que ela tinha. Os rapazes mexeram os pés com um nervoso miudinho. Algumas meninas começaram a ficar de olhos molhados. O Olavo avisou: quem chorar é maricas, então. E os rapazes todos ficaram com essa responsabilidade de fazer uma cara como se nada daquilo estivesse a ser lido. Bom, no conto do Ronuana, o Kim chama o Ginho de maricas, porque ele está com medo de atirar. Agora, o maricas é quem chorar durante a leitura do texto. Como se o ato de ler o texto fosse empunhar uma arma.
Um silêncio muito estranho invadiu a sala quando o Cabrito se sentou. A camarada professora não disse nada, ficou a olhar para mim. Respirei fundo. Levantei-me e toda a turma estava também com os olhos pendurados em mim. Uns tinham se virado para trás para ver bem a minha cara. Outros fungavam no nariz, tipo constipação de cacimbo. A Aina e a Rafaela, que eram muito branquinhas, estavam com as bochechas todas vermelhas e os olhos também. O Olavo ameaçou-me devagar com o dedo dele apontar para mim. Engoli também um cuspe seco, porque eu já tinha aprendido há muito tempo a ler um parágrafo depressa, antes de o ler em voz alta. Era aquela parte do texto em que os miúdos que já não têm pena do cão tinhoso e querem lhe matar a qualquer momento. Mas o Ginho não queria, a Isaura não queria. Ele não só está falando da experiência da leitura, ele está recontando a história. Eliminando os elementos adjacentes do conto e se mantendo no relato puro e simples. Porque o relato agora não é bem o que aconteceu lá, mas a experiência de leitura. Mas mesmo assim é um conto dentro do conto. A camarada professora levantou-se, veio devagar para perto de mim e ficou quietinha, como se quisesse me dizer alguma coisa, com o corpo dela ali tão perto. Aliás, ela já tinha dito ao me escolher para ser o último a fechar o texto, e eu estava vaidoso dessa escolha. O último normalmente era o que lia já mesmo bem. Mas aquele dia, com aquele texto, ela não sabia que, em vez de me estar a premiar, estava a me castigar nessa responsabilidade de falar do cão tinhoso sem chorar. Camarada professora, interrompi numa dificuldade de falar, não tocou para a saída? Ela mandou seguir, voltei ao texto. Um peso me atrapalhava a voz e eu nem podia só fazer uma pausa de olhar as nuvens, porque tinha que prestar atenção ao texto e às lágrimas. Só depois o sino tocou. Os olhos do Ginho, os olhos da Isaura, a mira da pressão de ar nos olhos do cão tinhoso com as feridas dele penduradas, os olhos do Olavo, os olhos da camarada professora nos meus olhos, os meus olhos nos olhos da Isaura, nos olhos do cão tinhoso. Houve um silêncio, como se tivessem disparado bué de tiros dentro da sala de aulas. Fechei o livro, olhei as nuvens. Na 8ª classe, era proibido chorar à frente dos outros rapazes. É um baita conto. e acho que com ele a gente encerra bem o nosso curso. Com essa percepção de que o conto não é só uma construção literária, que o conto expressa uma condição de alma, ou como uma linguagem mais apropriada, uma condição do espírito, né? Uma condição espiritual de sentimento do mundo, para usar a expressão do Drummond, né? Carregar o peso do mundo sobre os ombros. Mas essa faz uma metáfora de alguma situação política? Bom, Angola teve uma guerra sangrenta, tão sangrenta quanto a de Moçambique, ou até mais. Então, o ponto do cão tinhoso é uma metáfora de Moçambique ou não? Sim. Bom, a rejeição do diferente, do leproso, né, que é incapaz de reagir. Essa zona cinzenta de que falava o Primo Levi, em que a vítima, o Ginho, que é alvo de todos os racismos possíveis, mas que se vê obrigado a participar da matança, para ser tolerado pelo grupo. Há uma cena em que eles estão andando, abrindo o mato, e tem os negros, eu esqueci o nome do personagem, os negros do fulano lá, que se aproximam para ver a cena, e o Kim, que é o branco mal educado, colono mal educado, que os espanta, dizendo, vai para lá negrada escura,
Então, tem todos esses elementos socioculturais estão impregnados ali, uma cena, à primeira vista, banal, né? Da vida que vai do bar para a escola, para a igreja, e que retrata a sociedade moçambicana, né? Nessa efervescência de uma virada pela independência, como se o Cão Tinhoso pudesse reagir, mas ao mesmo tempo muito violenta, né? Internamente muito violenta. E a entrada desse conto em Angola se dá certamente por experiências sociais muito parecidas. Ficamos então entre ler um texto como olhar as nuvens e disparar uma arma. Sempre que nós lemos um texto literário, nós estamos ressignificando uma experiência vital. Os alemães do começo do século XX, do método histórico crítico, falavam do Sitzenleben. Que lugar tem o texto na vida? Ou a partir de que lugar o texto surge e a que lugar ele corresponde depois? Quando a gente lê o Poe, quando a gente lê o Borges, o Cortázar, o Primo Levi, a que aquele texto nos transporta? A que lugar no mundo aquele texto nos transporta? Portanto, ler um texto literário não implica só questões teóricas, como na maior parte das vezes a gente abordou aqui no curso, mas principalmente nos faz ter condições de partilhar experiências necessárias para entender melhor o mundo. Então, é isso. E agradeço muito a paciência de vocês. Valeu.